Agradecer aos nossos ouvintes, você que ouve a Rádio Alternativa FM na cidade de São Raimundo Nonato, regiões circunvizinhas, você na zona urbana e também na zona rural do nosso município, você que ouve a nossa programação online, obrigada pela audiência. E hoje é com muita satisfação que nós recebemos uma convidada muito especial aqui no Jornal da Alternativa, sempre para nós, Josi e eu, é um prazer receber mulheres que representam outras mulheres. E hoje nós estamos aqui com a presença ilustre da doutora Yanile Magdariaga. Acho que eu falei correto o sobrenome. Se estiver errado, me corrija, por favor. Ela é médica da família e também ela trabalha com a aromaterapia, com óleos essenciais. Eu vou já de início dizer que a doutora Yanile é cubana, portanto ela vai vir com aquele sotaque bem legal, agradável demais da gente ouvir. E nesse momento quero agradecer e dar as boas-vindas à doutora. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Realmente falou meu nome bem. Que bom. Yanile Magdariaga mesmo. E muito prazer, estou muito feliz de estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Doutora Yanile, que está em São Raimundo Nonato, eu gostaria de saber desde quando, que a doutora possa se apresentar aos nossos ouvintes para a gente dar início aqui ao nosso bate-papo. Certo. Então, como eu já falei, meu nome é Yanile, eu sou cubana, eu vim para trabalhar aqui no Brasil desde o ano 2016 com o programa Mais Médico. Aí eu trabalhava lá no posto do aeroporto, era médica lá no aeroporto. Trabalhei nessa data desde 2016 até 2018, que teve aquela confusão com o governo entrante naquela época e o governo do meu país. Aí eles mandaram os cubanos sair embora. Porém, já eu estava constituindo uma família e eu voltei porque eu decidi que eu ia morar aqui no Brasil. De fato, era meu sonho, desde que eu era criança, meu sonho era morar no Brasil. Aí, no 2018, eu vi que poderia ser possível e fiquei por aqui. Muito bom, é uma felicidade. Eu até me senti realmente, assim, lisonjeada em nome de todos nós brasileiros de ter alguém assim tão especial, que com esse sonho, com esse desejo de fazer parte aqui da nossa nação, apesar de todos os pesares, que infelizmente a gente enfrenta uma realidade que às vezes ela vai contra aquilo que a gente realmente espera e deseja, mas eu acho que somar com pessoas assim como a doutora Yanile faz, a gente ter esperança assim de que realmente a gente é uma nação boa, é um povo de bem que vive mal, digamos assim, fazer como o Zé Ramalho na sua canção Meu País. Independente de política, de representantes partidários, enfim. Sabemos que a doutora Yanile tem um trabalho muito especial voltado para a saúde da família. Queria saber como é que está sendo, então, essa realização como profissional e também como mulher, como pessoa, que agora, felizmente, está podendo realizar, então, seus sonhos de poder conviver aqui com a gente. Certo. Então, é bem isso. E mesmo que eu tinha ficado aqui naquela época, eu nem podia trabalhar como médica, Eu precisava fazer um exame de revalida. Não sei se o povo conhece, mas é um exame bem complicado mesmo. Aí eu tive a oportunidade de fazer ele, passei. Quando eu fiz o exame foi que eu consegui voltar a trabalhar como médica aqui no Brasil. Porém, eu fiquei 2 anos desempregada, Só fazendo atendimentos de terapias, e aí foi que conheci a aromaterapia e comecei a usar. Aí, então, pronto, já depois que passei no Revalida, eu consegui voltar a trabalhar na atenção básica, que eu gosto muito, a saúde da família, e estou trabalhando lá no posto do Bonfim. Na cidade do Bonfim, tenho já 2 anos trabalhando lá na atenção básica. E tem sido muito, muito bom, porque a diferença de quando eu trabalhava lá, pelo outro programa, e agora, me sinto um pouco mais aberta, com mais possibilidade de entregar meus cuidados à população carente, que é o que mais recebem esses cuidados. Então, eu estou gostando muito. Que bom, fico feliz, doutora. E, assim, antes da gente entrar um pouquinho mais a fundo nessa questão aí da aromaterapia, que eu tô até curiosa, inclusive, eu tenho uma curiosidade também, além dessas, é algo bastante pessoal, inclusive. Nós sabemos que, infelizmente, muita gente olhou com
olhos talvez que, digamos assim, maldosos nessa questão quando nós recebemos através do programa Mais Médicos, os médicos cubanos. Muita gente criticava, falava mal e tal. Houve resistência, a doutora passou por dificuldades para ter, digamos que, entre aspas, uma aceitação da comunidade em saber que realmente a sua intenção era ser uma profissional, cuidar da saúde das pessoas. Então, na época que eu cheguei aqui, por sorte eu não passei por isso, porque já tinha outros cubanos que estavam trabalhando, os primeiros que chegaram lá no ano 2016, 2014, quando o programa começou, e eles deixaram um legado, a população gostou muito, muito deles, e a gente teve aquele reto de cumprir com essa expectativa, porque quando eles foram embora, eles deixaram muita saudade. O povo fala muito do Dr. Sérgio, do Dr. Frank. Então, quando a gente chegou, era você conheceu, pelo fato de ser cubano, todo mundo não se conhece. Mas a gente dizia, esse povo trabalhou muito bem aqui, o povo gostou, e agora deixaram a régua lá em cima, a gente precisa dar o melhor. E acho que a gente também conseguiu, porque as pessoas ainda lembram de nós, a doutora Yanili, a doutora Elaine, o doutor Manuel, a doutora Elisa, que éramos os cubanos que estávamos nessa época. Então, doutor Sérgio, inclusive, eu cheguei a ser atendida por ele. Na época, acho que meu pai teve um problema, um AVC, e também ele foi bastante importante assim, nesse processo de recuperação, de indicação de medicamentos mais adequados. Enfim, temos uma gratidão muito grande. Sobre a questão da... Eu estou cheia de perguntas, Josi. Eu tenho que ser 2 dias tem de perguntas. Tem que ser 2 dias, por isso combinar com a doutora aqui. Tem que ser só sobre a vida dela, Isso. depois sobre a aromaterapia. Exatamente, porque assim, eu estou encantada com ela, uma pessoa que tem uma luz muito positiva. E assim, sobre a questão da realidade de países, de comunidades, dá para fazer assim algum tipo de comparação? Lá em Cuba é uma realidade, aqui no Brasil é outra, tem semelhanças? Como é essa questão para a doutora? Então, tem suas semelhanças e tem suas diferenças, né? O povo de Cuba é um povo bem... uma pessoa que são bem acolhedores, que nem aqui os brasileiros, por isso porque a gente se identificou muito, principalmente o povo do Nordeste. A gente é bem parecido nessa questão de dar tudo o que tem, de ajudar o próximo. A outra parte da questão da sociedade, isso é um pouco difícil, né? Porque lá no meu país, eu era médica, uma médica que me formei, eu não tive que pagar nada pela minha formação, porém, eu só poderia ser médica. Eu, se queria estudar alguma outra profissão, não ia conseguir. Eu não ia conseguir montar uma clínica, um consultório, não ia conseguir fazer mais isso. Que é diferente aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente consegue levar os sonhos, né, até onde a gente quer. Então, a gente vai atrás, a gente luta e a gente consegue. E eu, por isso, me sinto muito bem aqui, porque estou me realizando. Aí eu não vou falar mal de um nem de outro, porque cada um marcou uma etapa na minha vida. Né? Lá no meu país de origem, aprendi muitas coisas, muitos valores da minha família, meus pais, da minha formação, que foi o que me ensinaram esse amor, esse cuidado pelas pessoas que não têm nada a oferecer, porque lá em Cuba a gente atende o paciente, seja quem seja. Ninguém é mais rico do que o outro. Então a gente tem que dar o melhor. Aqui eu venho e fica assim difícil não dar o atendimento. As pessoas acham que não, só porque aquele tem uma melhor condição. E não, gente. Todo mundo. E até que quem tem menos é quem mais merece ter os melhores cuidados, porque é a questão da equidade, né? Dar mais para quem tem menos condições de aceder ao serviço. Então, naquela época em Cuba, aqui agora outra parte da minha vida, estou me realizando como médica, como mulher, como empresária, então... Como foi deixar a família para trás? Ai, nossa! Foi muito, muito, muito difícil. Muito difícil. Eu tenho um bebê, ele tem 12 anos. É meu bebê, mas já ele está grande. Também tem 15 e ainda é minha bebê. Exato. Eu sou filha única. Ele está lá com meus pais, minha mãe e meu pai. Então, eles estão cuidando deles. Ainda bem que temos a internet, a gente fala todo dia. Mas é uma saudade muito, muito grande. Quando são os níveis, quando o dia da mãe, quando o dia dos pais.
quando a gente escuta uma música, quando a gente come uma comida, quando a gente vai sei lá, um lugar que gostaria de estar com a família. Não dá nem para explicar, mas com fé em Deus, eles vão estar aqui um dia desses comigo também, gostando da cultura brasileira e conhecendo outras culturas. Amém. Sei que realmente deve ser muito difícil, mas nós mulheres, nós temos assim essa garra. É uma dualidade, a gente ser frágil, ser guerreira ao mesmo tempo, e a gente vai atrás dos sonhos, porque por trás de tudo isso, é simplesmente o desejo da gente fazer o bem para quem a gente ama, principalmente para os nossos filhos. Eu sou mãe, super entendo isso. Agora eu vou sim, porque daqui a pouco nós estamos aqui, aquele programa era de frente para Gabi, de frente para Milane. Daqui a pouco estou aqui nesse aqui com a doutora Yanile. Eu cheguei aqui no estúdio e me deparei assim com um aroma tão bom, uma coisa assim que eu vinha estressada, porque mãe é estressada, mulher é estressada, todo mundo é estressado, mas atribui muito a gente. É um rótulo, a mulher estressada. Bom, tá bom, eu sou estressada, mas eu cheguei aqui e eu fiquei assim numa sensação tão agradável quando eu senti esse cheiro pairando aqui nesse estúdio. Aí a doutora perguntou se eu queria um pouquinho do óleo. Ela colocou uma gotinha na minha mão, aí eu passei aqui na nuca e senti assim o cheiro. Nossa, mas isso fez um bem aqui. Eu tô, sabe, Josi, vamos precisar desse óleo pra gente todo dia antes de começar o jornal. Inspira. Eu tenho um. Tem? Ela me deu um. Vai ser a inspiração pra gente se conectar aqui da melhor forma. Doutora Yanile, vamos conversar agora sobre aromaterapia. Eu já ouvi falar, mas confesso que eu nunca utilizei de óleos essenciais. Inclusive, olhando no seu Instagram, eu vi um post interessante sobre a diferença entre óleo essencial e essência, para os nossos ouvintes se inteirarem um pouquinho mais sobre o que é a aromaterapia. Eu gostaria que a doutora introduzisse, então, esse tema para a gente. Com muito prazer. Então, a aromaterapia não é mais que aquela ciência que usa os óleos essenciais, né, com o intuito de melhorar a saúde física, mental e biológica do organismo. Então, a gente usa os óleos essenciais. E o que são os óleos essenciais? São compostos extraídos da planta, dos caules, das raízes, das flores, das cascas, né, das frutas. Então, essa substância que serve como proteção para a planta, que é o remédio próprio da planta, porque a planta não vai para a farmácia buscar remédio, eles têm seu próprio mecanismo de defesa, é o que a gente usa para tratar de melhorar também nossa saúde física e emocional. Então, a gente usa esses óleos essenciais para quê? Para promover uma sensação de relaxamento, para melhorar uma enxaqueca, para melhorar os sintomas de congestão nasal, para alívio das vias respiratórias, e é dessa forma. A diferença do óleo essencial com uma essência é isso. O óleo é extraído puro, 100% da planta. A essência, ele é fabricada lá nos laboratórios químicos. Tem substâncias químicas. Os óleos essenciais não. Eles são 100% puros, extraídos da planta. As essências, o único objetivo que tem é de dar aquele cheirinho. Não, mas o óleo essencial, ele dá cheirinho, porém você conseguiu sentir o cheirinho e se sentir bem, com aquela sensação de relaxamento. Você chegou aqui, sentiu esse cheiro e disse, nossa, que lugar agradável. Quando você voltar a sentir esse cheiro, você vai conectar esse cheiro com essa emoção e essa sensação de prazer. E é por isso que toda vez que você usa o óleo, você vai se sentir mais calma e mais relaxada. Doutora, tem alguma comprovação científica que, assim, eu achei interessante, eu não sei se é um tanto de contraditório, não sei se seria essa a palavra, porque médico geralmente é muito cético, eles vão pela comprovação científica. Se não tem comprovação científica, então eu não vou acreditar nisso aqui. Aí a questão dos óleos essenciais também são, digamos assim, eu vou usar a palavra substâncias ou tratamento, não sei se é a forma correta, passa por algum tipo de comprovação também em laboratório cientificamente para dizer
realmente isso aqui influencia em tal coisa? Então, os óleos essenciais, sim, eles já têm artigos científicos, eventos científicos que comprovam a eficácia deles. O que, infelizmente, não tem encontrado muito apoio na parte da economia de desenvolver pesquisas com o intuito de dar a conhecer esses óleos e o potencial. Mas eu posso te botar um exemplo. A penicilina. De onde que sai a penicilina? É de um fungo, né? E a penicilina é amplamente conhecida. Então, a maioria dos compostos que servem como remédio, eles vêm de quê? Das plantas. Aí o que faz o óleo extrair justamente essa parte com propriedades terapêuticas para usar para prevenir alguns certos tipos de doença e afecções. Não vou falar de tratar 100%, porque para tratar eu teria que mostrar um artigo científico do tratamento, mas de que existem pesquisas que comprovam a eficácia desses óleos versus outros placebos, existem sim. Tem na PubMed um site onde tem milhares de artigos científicos que você pode encontrar. Por exemplo, o óleo de orégano, comparado com a amoxicilina, teve a mesma eficácia. A lavanda, comparado com o lorazepam ou com o clonazepam. Então, porque a lavanda tem essas propriedades de ser calmante e relaxante. Clonazepam versus lavanda. Eu tomo todos os dias clonazepam. Então, eu não vou falar aqui de substituir tratamento, como seria uma medicina alternativa, mas sim poderia complementar, né, a questão do lorazepam e o uso de lavanda. Aí tratando de entrar nos limites do que eu posso falar sobre o tema, né? Mas é bem interessante a gente procurar algumas alternativas de tratamento na medicina natural, para ir paliando certas coisas que poderiam ser corrigidas com menos uso de medicamentos e substâncias que poderiam estar entorpecendo. O remédio não só em contra, mas quando for necessário, certamente, tá? Então, e principalmente uma coisa que chama a atenção é a questão da dependência, né? Que esses remédios, assim, inclusive o clonazepam, que é um tarja preta, a gente sabe que esses remédios têm uma probabilidade grande do paciente adquirir dependência, e eu creio que a forma natural seja menos, assim, comprometedora, digamos assim, nesse sentido. E a gente observa os nossos queridos povos originários que nos dão o exemplo, né, de que as plantas, de que realmente quanto mais natural, realmente faz muito melhor para a nossa saúde. Mas de onde foi que surgiu, doutor, esse interesse, essa paixão aí pelos óleos? Mulher, na verdade eu tinha já minhas origens, porque lá em Cuba eles se utilizam muito a medicina natural e tradicional, né? Mas eu não conhecia os óleos essenciais. Eu conhecia os óleos essenciais naquela época que eu fiquei desempregada, eu não tinha nada para fazer da vida, com um monte de dívidas para pagar, e eu tinha ainda que pagar uma prova cara de fazer o revalida. Aí eu disse, não, Jari, tu tem que te virar e procurar alguma coisa para fazer. Aí comecei a fazer esses cursos, né? Eu fiz curso de auriculoterapia, fiz curso de reflexologia podal, de reiki, meditação, e aí conheci a aromaterapia. Aí pronto, me encantei. Sempre gostei do cheirinho, e quando vi que o cheiro também então tinha propriedades terapêuticas, e disse, pronto, é por aqui mesmo. Me encontrei. Justo essa é a palavra, eu me encontrei. Aí então comecei a fazer uso dos óleos essenciais para mim. Eles melhoraram muito o meu foco, minha concentração durante esse período de preparação para as provas. E melhoraram muito minha questão emocional. Por quê? Porque era uma pessoa muito ansiosa, de fato eu sou. Mas naquela época que eu fiquei desempregada aqui, eu comecei a sofrer de síndrome de pânico. Eu ficava com medo de ter um ataque de pânico e minha família mais nunca me vê, porque eu não tinha dinheiro para ir para Cuba, para pegar uma passagem. Então eu ficava estudando e chegavam aqueles pensamentos intrusivos que a gente não queria, e eu sofria muito de pânico. Aí eu cheirava meu olhinho de lavanda, eu respirava, eu
falava um Ho'oponopono. Depois, em outro momento que vocês me convidem, vamos falar do Ho'oponopono. Já ouvi falar, é um tipo de som, né? É harmonia, alguma coisa desse tipo. É uma oração, né, de cura para a gente curar esses pensamentos que a gente tem, para liberar e para a gente perdoar. Então, legal. Isso, todas aquelas coisas que me tinham amarradas, eu tentava fazer o Ho'oponopono, falava muitas frases positivas, cheirando minha lavanda, tentava me acalmar para... porque a gente tinha dinheiro para comprar diazepam, gente, então. Não tinha que ser daquele jeito mesmo. E o óleo de alecrim, que ele é muito bom para o foco e a concentração. O óleo de peppermint, que eu sofro de sinusite. O óleo de hortelã-pimenta. Então, aquelas mudanças do clima, hora faz frio, hora faz calor. Sim. Eu espirrava muito. Aí, então, o óleo de hortelã melhorava a minha respiração e aumentava o foco e a concentração. Aí, junto com o óleo de limão, gente. Então, era cheirosinha, era óleo. Perfeito. Cheirosa e ainda com maior foco e concentração. Eu fazia mais de 50 questões por dia para estudar para a prova de revalida. Aí pronto, muito ajudado pelos óleos essenciais. Aí eu decidi incorporar isso na minha rotina. No meu consultório eu tenho um difusor, todo mundo que entra na sala da doutora é aquela sala cheirosa que você achou hoje em seu espaço. É muito cheiroso, eu fui lá, gente. É muito cheiroso, você entra assim... Respira, relaxa. Nossa, entre outra dimensão. Porque não sei se vocês sabem que a aromaterapia está incluída entre as terapias no SUS. Então, já no SUS se oferta também aromaterapia. A gente pode oferecer como uma alternativa de tratamento para as pessoas, como mesmo a gente indica um chá, como a gente indica hidroterapia, como a gente indica terapia ou massagem. Então, a aromaterapia a gente também indica. Olha, novidade, eu não sabia. Sim, ela está incluída no SUS desde 12 de março de 2018, se mais não me lembro, entre as PIC, que são as terapias integrativas. Então, pronto, os pacientes chegam lá todos estressados, agoniados, com uma dor de cabeça. Eu pingo uma gotinha de óleo, já eles dão aquela acalmada, aquela relaxada e conseguem falar direitinho comigo tudo o que eles sentem. Nossa. Até eu mesma me acalmo. São muitos, um e outro, então a gente também precisa desacelerar um pouco. Mas está sendo muito bom incorporar essa modalidade nas minhas consultas. E o povo está gostando muito. Pergunta, Josi. Doutora, fala um pouco também sobre as suas especialidades, as suas formações. Sim, então, eu sou formada em Medicina de Família e Comunidade. Lá em Cuba, tenho um título de especialista. Aqui no Brasil, eu fiz a especialização, né, pelo programa Mais Médico. Proximamente, lá no mês de maio, eu vou me apresentar a prova de título para já ter também o título de Medicina de Família e Comunidade aqui no Brasil. Então, médico de família e comunidade já diz, é o médico da família e da comunidade. Então, cuida de tudo. Não cuida somente do pescoço, não cuida do coração, cuida de tudo. Desde que a mulher está grávida, que cuida da gravidez até que o bebê nasce, cuida do bebê também. Todo o período escolar, quando é a criança, vai virando adolescente, engravida, a gente cuida de tudo isso. Virou velhinho, a gente também cuida dos velhinhos em casa. Então, é aquele médico que chega na casa e diz, olha, esse copo aqui de água está trazendo larva, mosquitos da dengue. Então, eu fui fazer uma visita de uma puérpera, mas percebi que tinha outra coisa e tem aquela capacidade de agir na comunidade e nos outros fatores que também influenciam muito no processo de saúde de doença. Então, para mim, é o máximo. Melhor. É uma cuidadora de tudo. De tudo. Tem que saber de tudo, gente. Exatamente. Perfeito, doutora Yanile. Agora vamos, então, falar sobre os seus atendimentos aí no seu consultório, deixar contato, não pode? Não, infelizmente, pelo Conselho Federal de Medicina, eles proíbem a gente deixar contatos e link e essas coisas. Não. Nossa, tá vendo? Não posso divulgar
pelo meu atendimento. Mas pode divulgar o seu Instagram para as pessoas poderem dar uma entradinha lá, olhar os seus posts, tirar dúvidas. Não acho que também não é muito permitido, gente. É bem complexo a questão do Conselho Federal de Medicina, ele tem certas restrições. O objetivo da entrevista hoje é mais de caráter informativo, né, para que as pessoas saibam o que é um médico de família, para que as pessoas saibam o que foi daquela médica cubana, onde ele está. Onde que ele está, e saber o que é essa questão dos óleos essenciais que andam vendo pela internet, será que serve, que não serve, o médico está usando, pode, não pode usar. É mais isso hoje, informativo, mas nada para divulgar meus serviços, não. Eu não consigo fazer isso por esses meios. Pronto, mas eu acredito assim que foi algo bastante relevante. Essa nossa conversa esclareceu muita coisa, além de ter tirado dúvidas também, foi novidade. Como foi assim para mim, que não conhecia assim mais a fundo, né, essa questão dos óleos essenciais. Foi muito bom ouvir da doutora, foi muito bom conhecer um pouquinho dessa mulher incrível que está aqui, longe de casa, longe do seu bebê de 12 anos de idade, longe dos seus pais, em busca dos seus sonhos. E é um exemplo para nós, um exemplo de mulher que representa outras mulheres. A gente fica muito feliz em trazer aqui, divulgar o nome dessas mulheres, para que elas possam cada vez mais servir de exemplo para outras mulheres, para a gente saber que todas nós podemos estar onde nós quisermos. Então, doutora, eu quero agradecer imensamente a sua disponibilidade de ter vindo aqui hoje, né, conversar com a gente, apresentar aí a sua história de vida, os seus sonhos, como é que está a sua realidade hoje aqui no Brasil, e dizer que estamos à disposição, sempre que necessitar, que precisar aqui de compartilhar essas coisas tão boas com a gente, pode nos procurar. Quero depois, Josi, vamos marcar com ela pra gente falar. Eu não consegui decorar o nome como é lá do mantrazinho lá da... Ho'oponopono. Isso, vamos sim. Nós vamos. Eu também tô. Eu ouvi alguma coisa, era no sentido de trazer prosperidade na questão financeira. Aí era uma musiquinha que colocava na hora de dormir, ficava lá um barulhinho parecendo de moeda caindo, assim, bem interessante. Então a doutora falou desse, assim, para libertar, né, para trazer assim a capacidade de perdoar, de se sentir melhor. Então, eu creio que muita gente gostaria de conhecer um pouquinho mais sobre isso também. E já vai ficar então aqui na próxima pauta aí, a nossa próxima conversa. Só vai dizer o dia. Só vai dizer o dia, nós já estaremos à disposição. Pronto, então muitíssimo obrigada a vocês pelo convite e por cumprir o que prometeram de que ia ser uma coisa bem. Tá vendo? Tá vendo? Mas que tava nervosa, eu estava nervosa. Mas gostei demais. Então vamos marcar-se a próxima e a gente vai falar um pouco mais dessa forma que a gente tem de cuidar da saúde física e mental. Que em outro momento eu vou falar disso. Que a única matéria que eu tirei 3 pontos na minha vida foi na psiquiatria. E hoje eu estou fazendo uma pós-graduação em psiquiatria porque estou gostando muito do cuidado da saúde mental. Então estou entrando também nesse ramo e em algum momento eu gostaria de vir por aqui para falar sobre isso. Essa mulher vai longe. Ela faz tudo. Tá vendo? O que tentou barrá-la, ela já tá lá. Não, você tá dizendo que eu não tenho capacidade, mas eu vou vencer você também. Tá vendo como é que é? Parabéns, doutora. Obrigada. Que o universo, que Deus, enfim, que a sua crença, eu não sei qual é, mas que todas essas forças superiores possam estar conduzindo aí a sua vida, os seus planos, e que continue com esse sorriso lindo, iluminando aí os lugares. Demais, a pele. Com esse cheiro bom por onde você passar. Muito obrigada. Josi, por favor, também se despeça da nossa convidada. É um prazer, doutora, te receber. É sempre um prazer estar com ela. Eu já estive outras vezes. É sempre, assim, enriquecedor. Isso. Muitas informações importantes. E você está sempre convidada, sempre bem-vinda para esclarecer dúvidas, falar sobre esse tanto de bagagem, de coisa que ela tem para falar. É sempre um prazer estar com você, doutora. Tá, obrigada. Tchau. Muito bem, e vamos agora fazer um rápido break de apoios culturais. Daqui a pouquinho, mais informações no Jornal da Alternativa. Fique ligado.